até o ano que vem. E depois você pretende fazer o quê? Eu pretendo disputar o governo de São Paulo. Ele Vou tá pro governo. candidato a governador, né? E muita gente pergunta assim, pô, Arthur, mas e se você perder, né? Porque assim, sempre que você vai disputar uma eleição majoritária, né, é diferente da proporcional. Eleição proporcional, deputado, né, federal ou deputado estadual, você tem mais vagas e você tem mais chances de ganhar. Eleição majoritária, seja você quem for, você entra sempre com mais chance de perder do que ganhar, porque tem uma vaga. Uma vaga só. Então, Sim. vai sair vencedor. E muita gente me pergunta, pô, Arthur, mas você é novo, tal, você vai disputar, e se você perder? E aí vem aquela questão. Se eu fizesse isso, se eu estivesse na vida pública por carreira, eu não faria nada do que eu tô fazendo. Eu não ia arrumar as brigas que eu arrumo, eu não ia me esquentar a cabeça como eu esquento. Eu ia ser um deputado tradicional. Escolhe uma região, manda umas emendas, inaugura umas obras e fica lá 30 anos se reelegendo. Como a gente faz pela missão mesmo, eu vou pro governo. Nós temos uma missão e se a gente não tomar a responsabilidade de mudar isso, nós estamos ferrados. Vou até entrando um pouco mais nesse assunto. O que acontece com São Paulo? São Paulo é a locomotiva do Brasil, de fato. Isso não é opinião, tá? Isso é fato, né? Quando você pega ali, se você somar do terceiro... São Paulo é o estado que mais contribui. O segundo lugar é Rio de Janeiro, com menos da metade do que a gente contribui. Do terceiro para baixo, assim, você tem que somar uns 5, 6 estados para começar a chegar perto do que o estado de São Paulo sozinho contribui. Né? 40% de tudo que o Brasil arrecada vem daqui. 40%? 40%. É muita coisa para um país desse tamanho. Não, e como que a gente trata o nosso estado? Igual lixo. Pra você ter uma ideia, um professor, a minha mãe, foi professora da rede pública. O salário base de um professor da rede pública é R$ 2.500. No Maranhão é 6. 6. Como é que pode o professor de São Paulo ganhar 2,5 pau e o do Maranhão ganhar 6? Como é que pode isso acontecer? Como é que pode nós termos a melhor polícia militar e a melhor polícia civil do Brasil e nós termos 22 estados que pagam mais para os seus policiais do que nós? O policial do Acre ganha mais do que o policial de São Paulo. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E por que isso acontece? Né? Até entrando... Espero que esse assunto não fique muito chato, né? Mas é interessante a gente saber. São números que eu jamais imaginaria. Quando eu entrei aqui, eu tava ouvindo um áudio de um primo meu, né? Que a gente tá indo atrás de uma documentação, um negócio do meu bisavô, que lutou na Revolução de 32, né? São Paulo... Constitucionalista? São Paulo foi um estado que bateu de frente com uma ditadura, né? Que foi de Getúlio Vargas. Cara, nossos bisavós, avós morreram, tá? Para que a gente tivesse uma Constituição, e nós até hoje nós temos uma herança maldita do Getúlio Vargas, que é um pacto federativo que tira o dinheiro de São Paulo. O que é isso? Como que funcionam as grandes democracias do mundo? Você tem o município, você tem o estado e você tem a União. A maior parte do recurso ele é arrecadado no município. A vida está no município. A tua empresa não está na União, ela está no município. Você consome no município. Então a maior parte da arrecadação fica no município. Uma parte menor vai para o estado e uma parte ainda menor vai para a União. Que é o certo, que é o normal. Isso é o geral de qualquer outro Estados país. Unidos, é assim que funciona. No Brasil é o contrário. No Brasil a gente pega todo o dinheiro arrecadado, pega aquele bolho de dinheiro, leva para Brasília, e aí uma menor parte vem para o estado e uma quirelinha vem para o município. Aí eu pergunto para você, quem é que conhece mais os problemas de Campos do Jordão? Um deputado federal do Amapá ou um vereador de Campos do Jordão? É claro que é o vereador de Campos do Jordão. É claro que é o prefeito de Campos do Jordão. É claro que é o cidadão que está em Campos do Jordão. Por que então este vereador, este prefeito tem que ficar pedindo emenda para deputado federal? Porque o orçamento está concentrado. Aí o dinheiro vai e ele volta. O que você acha que acontece no caminho? Não vai e não volta, né? Obviamente. Exatamente. Então a gente precisa rever o pacto federativo. A gente precisa fazer com que os recursos de São Paulo fiquem em São Paulo. E eu não tô falando que São Paulo... então São Paulo não quer ajudar mais ninguém. Claro que a gente quer, mas não com 90% dos nossos recursos. Porque isso cria um incentivo macabro. Se você é governador, por exemplo, do Maranhão. Maranhão é um estado deficitário. Se você é governador do Piauí. Piauí é um estado deficitário. Como é que você pode aumentar salário de servidor? Como que você pode fazer isso se você está dando prejuízo? Aí aqui em São Paulo teve aquela meia briga lá para reforma da Previdência, pra gente fazer a lição de casa, pra gente tornar o Estado superavitário, pra gente ser um austero com o dinheiro público.
E aí o Flávio Dino do PCdoB tá... Fica aí, trouxa, economizando. Vai, aumenta aí o salário dos meus fiscais aí pra... Gente, a gente vai continuar fazendo isso? Vamos ficar quieto? E aí, uma coisa que me deixa indignado é que você vê, né? E tudo isso começou com o FGTS, e aí você vai estudando e vai vendo que absurdo que é o Brasil. Você foi entrando no buraco, né? Aí olha só que coisa. Os nossos deputados federais, que em tese tem que defender o Estado, principalmente os senadores, né? Cara, eles não defendem. Eles não fazem isso. Eles simplesmente ficam quietos em relação a... Cara, como assim? E a gente vai ficar assim até quando? Então em 22, por que eu tô falando isso? A gente tem uma missão. A minha missão é disputar o governo, fazer uma bancada de federais comprometidas com essa causa, uma bancada de estaduais comprometida com essa causa e quem sabe um senador. Porque não adianta mais ter um Arthur Duval, não adianta ter um Kim Kataguiri, não adianta ter um Rubinho Nunes na Câmara Municipal. Nós precisamos ter um time forte. Então eu tô indo pela missão. A candidatura do Datena é uma realidade? Olha, não sei. Eu vi essa notícia. O Datena é o seguinte, o Datena é um cara que ele sempre fala que vai e não vai. Exatamente, ele já ameaçou outras vezes, né? Porque seu nome estava aliado à candidatura dele na notícia. Então, eu gosto do Datena pessoalmente. Ele também gosta de mim, eu não sei porquê, a gente nunca se falou. Eu encontrei com ele uma vez, ele tava comendo um lanche na Bandeirantes. Ô, Datena, tudo bem? Como é? Prazer, tal. Nunca mais falei com ele. E o Datena, assim, você vê como tá, né? A gente precisa tanto de uma terceira via que a gente tá cogitando Danilo Gentili, Datena, Amoedo, Luciano Huck, Moro, Ciro Gomes. Estão aparecendo vários nomes porque, assim, alguém tem que salvar essa bagaça, velho. Nós não podemos cair nessa dicotomia PT-Bolsonaro. Não dá pra ficar nisso. Você acha que tem chance disso não... Alguma chance disso não acontecer ano que vem? Eu acho. Vamos ser bem pragmático aqui. A verdade é uma só, tá? O Lula, ele estava morto em 2019. Quando o Bolsonaro assumiu, o PT tinha acabado. Só que o Bolsonaro é tão ruim, ele é tão escroto, tão desumano, tão merda, que ele reviveu o Lula. E o Lula já está no segundo turno. A verdade é essa, o Lula já está no segundo turno. Acontece que qualquer um que for pro segundo turno com o Lula ganha, menos o Bolsonaro. Então, o que é melhor pro Lula? É melhor pro Lula que vá o Bolsonaro pro segundo turno. Por isso eles não pedem o impeachment. Exatamente. Um precisa do outro. Exatamente. E pro Bolsonaro também. E por isso o Bolsonaro facilitou todo o processo de tirar a culpabilidade do Lula. Não é uma pra ele poder ser candidato, que ele não poderia até então, né? Quem soltou o Lula foi o Bolsonaro. Sim, eu lembro. Os caras querem... Eu vou explicar como. Quando o Celso de Mello... Acho que foi o Celso de Mello que... Nessa época eu tava acompanhando ainda. Eu não lembro. Quando o ministro supremo que se aposentou, ele era um lavajatista. Ele saiu. Eles já tinham combinado. Não vamos voltar a pauta Lula enquanto o lavajatista estiver no STF. Quando ele sair, o Bolsonaro vai colocar um nome amigo nosso. Colocou o Cássio Nunes. Aí a gente vota, porque as pautas do Lula, né, condenação do Moro e anulação das sentenças, estavam na turma que o Bolsonaro ia indicar o próximo nome. Ele indicou o Cássio Nunes, aí coincidentemente, agora nós vamos votar aqui pro Lula sair. Você vê coincidência? Uhum. Aí ele sai. E aí, não inocentado. Não inocentado. Que é bom a gente sempre frisar. Lula não Lula não foi inocentado, em exatamente. Nenhum dos processos, apenas zerou para ser julgado novamente. Mas exatamente. Não é que a verdade apareceu ou qualquer coisa assim, que isso me irrita profundamente quando posta. Não tem nada de verdade apareceu coisa nenhuma, que ele não foi inocentado de absolutamente nada. Lula, eu não posso falar que ele é ladrão, mas a meu ver, né, aí eu posso. A meu ver ele é ladrão, né, eu não posso falar porque eu tô em processo. E de processo já tô de boa, né? Mas, enfim... Enriquecendo advogados desde 1984. Foda. Aí o que acontece? O Lula já tá no segundo turno. De quem que a gente tem que tirar a vaga do segundo turno? Do Bolsonaro, cara. Do Bolsonaro. E o Bolsonaro está derretendo cada vez mais. Tanto que o Bolsonaro tá com uma reprovação de 54%. Isso é recorde. O Bolsonaro tem uma aprovação de 21%, um negocinho assim, pequeniníssima. Né? Então, assim... É um governo que está derretendo e a tendência é que derreta ainda mais. Por quê? Não tem nenhuma expectativa do Bolsonaro, não tem nenhuma intenção e nem nenhuma expectativa de competência do Bolsonaro entregar nada de bom, nem para quem votou nele
que queria o quê? Combate à corrupção, reformas liberais. Ele não vai entregar. Pô, ele não vai entregar isso. A gente já sabe que ele não vai entregar. E nem pra quem não votou. Pra quem não votou, fala, porra, eu não votei nele, mas ó, até que ele foi bem. Não tem. Então qual é a expectativa de melhora desse governo? Nenhuma. Não tem. Não tem. O Paulo Guedes, que era um ministro que era pra ser liberal, ele tá aumentando imposto, irmão. Ele tá aumentando imposto. É um traidor. E o que a gente vê, muita gente, eu vou deixar o recado aqui, muito cara da Faria Lima, muito cara do mercado financeiro, sendo cuzão, não tem outra palavra, cuzão. Ai, a bolsa não pode cair semana que vem, então não vamos falar disso. Passando pano pra esse governo. Só que o cara tá com uma visão burra, tapada aqui. Porque daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, a gente vai pagar a conta de duas indicações péssimas para o STF, de uma indicação de um PGR que não processa ninguém, enfim, de uma reforma tributária que vai aumentar impostos, uma reforma administrativa que não corta privilégios. Então a gente demanda dos políticos atitudes medíocres. Eles vão continuar sendo medíocres. Sim. Então, por isso que a nossa luta é pela terceira via e acho que há uma enorme possibilidade da gente conseguir. Você acha que dá tempo? Eu acho que dá. Eu acho que dá porque, assim, isso não significa que a gente não está atrasado. Seja quem for o nome da terceira via, nós estamos atrasados. Porque são pessoas que já têm o ônus de estarem possivelmente querendo disputar, mas não têm o bônus porque não se posicionam. Então, a gente não tem o sentimento de pertencimento. Não parece que o cara tá na trincheira comigo. Certo? Vamos pegar um nome aqui que seria excelente. Pega o Moro. Moro eu voto de olhos fechados. Beleza. O que o Moro pensa sobre privatização do Petrobras? Não sei. Ele não fala. O que o Moro pensa do que acabou de acontecer sei lá, com o escândalo do aumento do fundão? A gente até sabe o que ele pensa. Só que ele não se posiciona. Sobre Cuba. Difícil sobre Cuba. E isso não é ele. Tô falando todos. O Mandetta. Cadê vocês, cara? O próprio Datena, né? Então, assim, eu acho que tá demorando. Ou pelo menos, assim, ainda que não fosse... Porque tem vários nomes, né? Ainda que a gente saiba que não tem como todos esses nomes serem o nome, mas nem que fosse para as pessoas prestarem atenção que existem opiniões dizendo aquilo que elas querem. E eu não preciso escolher entre ruim ou pior. Exatamente. Tem pessoas dizendo o que eu quero ouvir de fato, né? Cara, Não se perde aí no... não, você vê como que é, mensagens. Velho. Existe uma demanda enorme para esse discurso fora PT e fora Bolsonaro. Existe essa demanda. É a maior parte das pessoas. Eu vi que o Danilo postou no Twitter uma coisa, eu achei muito legal, que ele falou assim, chega para um petista e pergunta, qual governo foi o pior, FHC ou Bolsonaro? Evidentemente, todos vão dizer Bolsonaro, porque é pior. Aí você fala, então por que vocês pediram 37 vezes o impeachment do FHC e não pediram nenhuma do Bolsonaro? Por quê? Não é interessante que ele seja empichado, porque se ele for empichado, ele não pode concorrer, ele não concorrendo é um risco pro Lula. É exatamente isso. É uma conta muito simples. Exatamente. É uma conta muito simples. Exatamente. Um precisa do outro no segundo turno. É a única Foram quantas chance vezes? 37 vezes? Não, você inventou? Não, falei qualquer... Tá. Tipo assim, tipo assim, vocês pediram... Quantas vezes vocês pediram... É verdade. O impeachment. Porque era toda semana, cada 15 dias tinha gente na rua. Fora FHC, fora FHC, fora FHC. Eu lembro, porque eu era, obviamente, bem mais jovem. Eu lembro fora FHC, fora FHC, fora FHC, FHC. E entrava com pedido. Ué, mas se agora tá tão pior, por que não tem um por semana entrando lá? Por que não tem todo dia alguém chegando com pedido de impeachment lá? Pois é. Se é o que vocês querem tanto. Exatamente. Porque não querem de fato, né? Exatamente. Não querem de fato. É triste, cara, mas eu ainda tenho esperanças. Eu acho que a gente... E outra, independente de quem vai ser o presidente, né? Se eu ganhar o governo, eu vou fazer um papel que é supra interesses federais de PT e Bolsonaro. É um papel de defender o orçamento de São Paulo, né? São Paulo simplesmente não pode mais ficar com vergonha de ser o estado que paga a conta, né? Tá na hora da gente... Escuta, deixa eu te perguntar. Esse lance dessa alteração da contribuição de São Paulo, do tanto que vai, do tanto que volta e tal. Qual seria o procedimento para isso aqui mudar? O quão difícil é mudar isso? Aí que tá. PEC, você precisa ali de 300... são 3/5 da Câmara em 2 turnos, eu não vou saber agora 300 e poucos deputados. Porém, e é aí que vem a questão. Brasília são 513 deputados. Quem manda ali? 30, 40 no máximo. O resto segue o líder. O problema é que a gente não tem sequer a pauta na mesa.
E se colocar, não é uma pauta difícil de passar, porque a enorme maioria dos estados brasileiros são superavitários. Outros estados, a maioria dos estados do Brasil estão na situação de São Paulo. É que São Paulo é a situação mais gritante. Por isso, então, a nossa responsabilidade de liderar esse processo. Claro, porque é o mais interessado. Exatamente. Só que tem, por exemplo, você pegar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, não sei, provavelmente sim. A maioria dos estados se beneficiaria com isso. E a enorme maioria dos municípios. Então você vai ter vereanças, lideranças políticas, prefeitos, governadores, todo mundo pressionando os deputados de base. Cara, você vai votar sim nisso, né? Você vai votar sim nisso. Só que tem que apresentar, senão não tem nem o que votar. Sim. Fora que a cobrança ficou muito mais fácil você sabendo que o dinheiro tá com o seu prefeito. Porque o alcance é muito mais fácil, né? O gabinete do prefeito você chega com um ônibus. Eu vou te contar outra coisa. Como é que acontece no Brasil? A política ideológica, isso é uma consequência de políticas de esquerda. Poder centralizado. Então vamos ter um governo federal forte que vai definir como que o Brasil vai ser. Então ele chega no teu município, que é lá na Casa do Chapéu, e fala assim, vou fazer uma lei aqui federal, que vai valer para todos os municípios, inclusive pro seu. Aí chega no teu município, você fala assim, cara, eu tenho, sei lá, 2 escolas. Tenho um município pequeno, tenho 2 escolas, minhas escolas estão bem. Meus professores estão bem pagos, os livros estão em dia, tá tudo certo. Só que as minhas ruas estão horríveis. As minhas ruas estão sem asfalto, não tem água empoçando, eu preciso asfaltar a rua. Aí o dinheiro sai do município, a arrecadação vem para Brasília. Quando ele volta indexado. Nomeado. Uhum. Ele fala assim, você vai gastar tanto na educação. Aí vem aquele caminhão de dinheiro para educação. Aí o prefeito fala, eu não tenho o que gastar na educação. Eu quero fazer asfalto. Não pode. Então, você tá falando... Basicamente, você tá fazendo o seguinte. Você tá juntando deputados do Brasil inteiro, das mais diversas causas. Sei lá, deputado da causa animal, deputado da causa trans, deputado da causa dos táxis. Você vai estar toda essa galera para que eles mandem no orçamento de todos os municípios do Brasil. Tem como isso dar certo? É claro que não. Aí o prefeito que tá na ponta, muitas vezes o prefeito, ele é competente, ele é bom no que ele faz. E ele não consegue fazer porque o dinheiro não chega. Mas a gente paga um monte de imposto. Paga, só que o dinheiro vem errado. Aí você começa a criar jabuticabas brasileiras. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Tipo, sei lá, ronda escolar. Por que existe? Talvez para que, sei lá, uma parte do orçamento venha da educação. Aí você pode pôr... Você entende esse tipo de coisa? Então, assim, o Brasil é o país da jabuticaba. Por quê? Porque é refém de uma política ideológica. É refém de uma política de um idiota que um dia sentou e falou assim, acho que o Brasil tem que ser assim. E anotou num papel. Não foi viver. Não foi ver o que funciona no resto do mundo. E né? nunca mais isso mudou, né? Exatamente. Que, no fundo, ser conservador é isso. Né?